Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Orientadores do mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabe isto? João capítulo 3, versículo 10. Ser mestre e desconhecer determinados valores, ser mestre e desconhecer determinadas informações, ser mestre e desconhecer a importância da vida que pulsa em nossos corações, e ser mestre e não entender que existe uma vida após a morte, ser mestre e não entender que existe a reencarnação, tudo isso passou na cabeça de Nicodemos na hora que Jesus estava questionando a ele. Porque ele se achava, sou mestre, conheço toda a lei, mas tinha certas dúvidas. Para ser um mestre, então ele não poderia ter aquelas dúvidas. E Jesus, sabiamente, o convida a uma grande reflexão. O convida a fazer uma retrospectiva. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritualistas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. E todo mundo quer uma prova da existência da alma, mas morre de medo de ver uma alma. Interessante, né? Eu quero ver, mas se vê, ou vai correr, ou vai continuar falando que não existe, porque não pôde pegar nela, era apenas, talvez, fruto da imaginação. Ou seja, a maioria das pessoas gostam de questionar a existência dos espíritos. E de uma forma, às vezes, muito equivocada. E muitos têm até a função de orientar as pessoas no sentido religioso, em vários sentidos, mas perde essa grande oportunidade, perde esse grande momento de interiorização e de ver-se como parte integrante do processo de melhoria, parte integrante do processo de reavaliação de si mesmo. É importante que a gente olhe, porque somente a gente reavaliando a nós mesmos, nós vamos entender a reencarnação. Entender a reencarnação é um processo que requer muita determinação, porque como os espíritos interferem no nosso pensamento, aqueles que não querem que a gente acredite em reencarnação, vêm falando, não acredita não, isso é bobeira, para que você está acreditando nisso? Aí vem nossos protetores, olha, é bom você acreditar. Mas só que o outro, o adversário, ele vem com toda a energia, com toda a tenacidade. E o protetor vem com amor, com afeto. E como na maioria das vezes nós estamos treinados a ouvir o rigor da cobrança dos nossos pais, dos nossos patrões, da justiça e tudo mais, então quando falam-se com a gente com muita brandura, a gente deixa para lá. Será? Talvez, quem sabe. Então nós precisamos começar a modificar essa forma de compreender. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. Será que eu existo? Todo questionamento ele requer um pouco mais de sabedoria por parte de quem está questionando. Se você vai fazer um questionamento e você não procura interiorizar certos valores para aquele questionamento ocorrer de uma forma compatível, você então vai estar fazendo perguntas, mas será que você quer a resposta? Porque muitas das vezes a resposta faz você identificar a sua existência. Isso significa que você, ao identificar a sua existência, você vai estar colocando na balança o seu ser, a sua integralidade. E muitas das vezes esse ser, essa integralidade, falta muito para aquela perfeição que você imagina que tem. Por isso, a necessidade de nós procurarmos refazermos-nos, reestruturarmos-nos e reorientarmos o nosso caminho, a nossa existência e as nossas possibilidades de aprimoramento íntimo. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem, indagando sobre as realidades essenciais da vida. Aquilo que já era para ser naturalmente aceito e entendido, nós começamos a fazer aquelas indagações, será que isso é real? Será que isso existe? Será que isso tem necessidade disso? Será que tudo é possível? Então, dentro de todos esses problemas e todas essas condições, nós temos que começar então a refletir. Começarmos então a
procurarmos observar um conjunto de fatores, um conjunto de situações para nos aperfeiçoarmos, para nos aprimorarmos e começarmos a construir intimamente a força do entendimento superior, da conscientização superior, para identificarmos realmente que nós existimos e principalmente as partes essenciais da vida que são mais importantes para nosso processo evolutivo, para nosso processo de caminhada. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. Os médicos que não querem entender a parte espiritual da vida, muitas das vezes se perdem ao longo do caminho e criam momentos de muitas dores para suas futuras reencarnações. Por isso, ele está se referindo aqui ao médico leviano, mas vai existir vários níveis de médico, vários níveis de entendimento, vários níveis de leviandade e chegando até mesmo ao crime, perante a lei dos homens, e que dirá perante as leis de Deus. Portanto, é de extrema importância que um médico procure centrar-se e entender a vida espiritual. O professor, apenas teórico, precipita-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Então, se um professor tem apenas teorias, precipita-se-á muitas vezes nas ilusões. Deixar levar-se-á por rios de ondas mansas, mas que chegarão em uma cachoeira intransponível para sair de lá com a vida íntegra. Ou seja, marcará sua alma para sempre por seguir aquele caminho. É necessário, então, procurarmos seguir por caminhos diferenciados, seguir por caminhos mais aperfeiçoados para o nosso entendimento, para o nosso aperfeiçoamento e para crescermos frente a nós mesmos no eterno processo de buscar a evolução e o aprimoramento. E quando ele fala no administrador improvisado, permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste a responsabilidade que lhe é própria. Como você administra? De que forma você está administrando a empresa da sua vida, a empresa da sua família, a empresa do seu templo religioso, a empresa da sua rua, a empresa da sua cidade, a empresa do seu estado, a empresa do seu país. E a empresa onde você trabalha, você também está administrando. Não importa qual serviço você execute dentro da empresa, você está administrando. E aquele que administra realmente aquela empresa tem uma responsabilidade muito grande, que um dia lhe será cobrado. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. A todo instante faz-se pergunta, a todos os instantes busca-se respostas, mas às vezes com uma certa ironia. Mas as pessoas da realidade, elas querem se complementar naquelas informações que faltam, mas paradoxalmente elas não querem a resposta, elas querem uma resposta tal qual elas idealizam. Quando recebem a resposta do jeito mais compatível com a realidade da vida, então as pessoas começam a querer criar uma certa dificuldade para entender ou agir com deboche, com ironia, intoxicando-se com as energias que ele próprio gera e com o outro emite no momento de, poxa vida. Cuidado. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade, considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem por que devem saber. Por que nós devemos saber isso ou aquilo? Qual o objetivo de aprendermos determinadas técnicas, determinadas leis, determinadas regras? Qual o motivo de aprendermos a vivenciarmos a paz e o amor em nossos corações? Qual o objetivo de vivenciarmos a luz? Como deveremos nos portar perante as adversidades?
como deveremos nos portar frente a nós mesmos, frente à vida, frente à luz do amor que deve estar sempre pulsando em nossos corações. Respondeu-lhe Jesus: é mestre em Israel e não sabes isso? E onde nós estamos querendo ser mestre, de que forma nós queremos ser mestre para enfrentarmos as circunstâncias das mais adversas e não querermos entender o motivo da pergunta, apenas entender uma pergunta. Nós estamos procurando entender o impulsionar da vida, mas queremos realmente entender que existem espíritos nos mais variados níveis evolutivos, segundo as mais variadas necessidades evolutivas? Não adianta os títulos que nós temos na Terra, porque nós precisamos dos títulos espirituais do amor, da caridade e do bem. Porque senão ficaremos presos e amarrados nas ações da própria inconsequência, nas nossas ações, das nossas imprevidências, que tanto precisamos para empreender a nossa caminhada evolutiva. Respondeu-lhe Jesus: é mestre em Israel e não sabes isso? Dentro daquilo que você professa, você sabe de tudo sobre ele? Ou você é um livro aberto a aprender cada vez mais? Está sempre disponível a colocar mais algumas páginazinhas dentro de cada capítulo da vida para aprimorar a si mesmo, para aprimorar a vida e o mundo íntimo de cada um. Trabalhemos, pois, por esse melhoramento, por esse aperfeiçoamento, para que a vida pulse sempre, brilhe em nossa caminhada. Porque a vida e a nossa caminhada na Terra, ela é uma vida de caminho, de verdade e de vida. E em um dado momento, todos congregarão os ideais mais sublimes do amor e da paz, por saber interiorizar o Evangelho do Mestre em nossas vidas. No site da FEB você encontra este e muitos outros livros que irão te enriquecer os conhecimentos, enriquecer a vida com novas informações, com novos ideais, porque sempre que a gente aprende, a gente adquire um novo ideal.